Desde desaparecimento misterioso com todos a bordo, até mesmo aparições misteriosas de navios navegando à deriva sem ninguém no comando. Hoje nós aqui do canal separamos para você 8 navios fantasmas, e provavelmente você nunca ouviu falar. E se você nunca ouviu falar sobre isso, ou se já ouviu e quer saber mais sobre o assunto, se inscreva e ative o sino de notificações. Confira também outros vídeos aqui do canal. Bom, meu nome é Júlio e você é muito bem-vindo aqui no Casos Incógnitos. Em oitavo lugar, Mare Celeste. Em 4 de dezembro de 1972, um grupo a bordo de um navio por nome de Dei Gratia encontrou uma embarcação chamada Mare Celeste. Essa embarcação estava à deriva no Oceano Atlântico, não muito longe dos Açores. E o que mais chamou a atenção é que essa embarcação estava totalmente deserta. E o que se sabe é que haviam pelo menos 10 pessoas a bordo de Mare Celeste. E foi aí que o grupo do navio ficou confuso, pois um bote salva-vidas estava faltando. Nada no navio dava alguma pista do que realmente aconteceu para que eles abandonassem o Mare Celeste. Esse navio estava transportando mais de 1.700 barris de álcool, alguns dos quais já haviam derramado dentro da embarcação. A tripulação de Dei Gratia levou o navio Mare Celeste para Gibraltar, onde as autoridades britânicas começaram uma investigação para tentar descobrir o que aconteceu com o navio. E surpreendentemente, eles não foram capazes de chegar a uma resposta definitiva. O caso do navio ainda permanece sem solução até os dias de hoje. Em relação às pessoas que estavam a bordo, também nunca foram encontradas. Em sétimo lugar, Flying Dutchman. Talvez esse seja o pior navio fantasma mais famoso da lista. Flying Dutchman é um navio que assombra as águas perto do Cabo da Boa Esperança, que fica na África do Sul, e existem diversas variações da história. Entre elas, a mais famosa diz que o piloto do navio por nome de Capitão Hendrik van der Decken, que viveu no século XVII, certo dia ele se deparou com uma tempestade no Cabo da Boa Esperança, e por ele ter amaldiçoado a Deus por conta daquela tempestade, logo o navio bateu em uma rocha e afundou, levando toda a tripulação junto com ele. Desde então, há relatos de que tanto o capitão quanto toda a tripulação fantasma do navio podem ser vistos navegando pelas águas dos oceanos. Essa história foi publicada em um livro escrito por John Leyden em 1803. Em sexto lugar, El Kaleut. El Kaleut é um navio fantasma que supostamente sempre está nas águas da costa do Chile. Reza a lenda de que ele sempre navega à noite e aparece de repente em meio ao nevoeiro, sempre muito bem iluminado. Isso é o que escreve uma escritora por nome de Anne Bingham em seu livro Mitologia do Sul e Mesoamérica de A a Z. Ela relata que o navio guarda as águas e pune severamente todos os que trazem dificuldade para o mar ou para as criaturas que vivem nele. Em quinto lugar, HMS Erebus. Em 19 de maio de 1845, dois navios HMS Erebus e HMS Terror partiram para a Inglaterra com a vela definida para o Ártico canadense. Seu objetivo era navegar através das águas traiçoeiras que separavam o Oceano Atlântico e o Pacífico. Lideradas por Sir John Franklin, as embarcações saíram para coletar amostras e realizar estudos científicos ao longo do caminho. Dentro delas, partiram 134 oficiais e homens de expedição, mas nenhum deles retornou. Mais tarde foram encontradas mensagens por uma missão de resgate, o que indicava que os navios ficaram presos no gelo da Ilha do Rei William. Franklin morreu no dia 11 de junho de 1847, e as embarcações foram abandonadas no dia 22 de abril de 1848. Os sobreviventes tentaram atravessar o gelo e alcançar o continente canadense em segurança, mas, infelizmente, não tiveram êxito e acabaram perdendo as suas vidas. Em quarto lugar, Copenhagen. Em 14 de dezembro de 1928, Copenhagen, um veleiro dinamarquês, deixou o Rio de la Plata entre Uruguai e Argentina rumo à Austrália. Ele era um navio notável por ter 5 mastros. Era uma embarcação bem fácil de ser encontrada, equipada com rádio, motor auxiliar e amplos botes salva-vidas. Isso escreveu um homem por nome de James Ross para a revista Sea Breezes. Ele era um navio em treinamento e levava uma tripulação de 60 homens. Muitos deles eram cadetes e alguns de famílias dinamarquesas muito importantes. A embarcação entrou em contato por meio do rádio com o navio a vapor norueguês William Blummer no dia 21 de dezembro, mas depois disso nunca mais foi vista. Após o desaparecimento de Copenhagen, muitas teorias surgiram a respeito, mas o mais provável é que ele tenha atingido um iceberg na escuridão ou neblina, escreve Ross. Houve relatos de visões de uma embarcação fantasma de 5 mastros em 1930. Em 2012, destroços que poderiam ser do Copenhagen foram encontrados na ilha de Tristão da Cunha. Porém, ninguém sabe ao certo o que de fato aconteceu. Em terceiro lugar, HMS Eurídice. Em 1878, a HMS Eurídice
que seria um navio de treinamento da Marinha Real, simplesmente desapareceu enquanto navegava perto da ilha de White. No momento do desaparecimento, uma repentina tempestade de neve afundou o navio, matando 364 tripulantes depois de um dia calmo. O fenômeno ocorreu tão de repente que as pessoas não tiveram tempo para reagir. De acordo com reportagens da imprensa, o Eurídice continuou com a sua vela levantada e com suas portas abertas antes de desaparecer no meio da nevasca. Isso é o que escreveu Victoria Bartlett em um artigo para o site BBC. Por fim, havia apenas 2 sobreviventes. Bartlett observou o navio ainda por um tempo enquanto flutuava, mas por estar fortemente danificado, acabou afundando. Desde então, vários relatos de uma embarcação fantasmagórica estaria assombrando o local. Marinheiros e visitantes afirmam ter visto um navio fantasma na ilha de White. Na década de 1930, um submarino britânico teria por fim encontrado o HMS Eurídice, porém em sua forma morta. Além disso, o príncipe Edward, filho da rainha Elizabeth II, supostamente teria visto o navio durante as filmagens de um documentário em 1998. Em segundo lugar, SS Orang Medan. Talvez a mais perturbadora de todas as lendas desse tipo seja o caso do SS Orang Medan. Um mistério que permanece sem solução intriga as pessoas até os dias de hoje, especialmente por ser algo mais recente em nossa história. Como dissemos, o SS Orang Medan foi um navio misterioso que teria sido encontrado à deriva no oceano. Para ser mais preciso, por volta do ano 1940 no Oceano Pacífico. De acordo com a história, um navio americano teria recebido um sinal de socorro com o código Morse do Orang Medan, e esse código informava que todos os oficiais e tripulantes estavam mortos. A história é arrepiante e tem sido contada como um exemplo de mistério e terror no mar por várias décadas. No entanto, não há registros confiáveis que comprovem a existência do SS Orang Medan ou da tripulação. Alguns acreditam que essa história seja apenas uma lenda urbana, enquanto outros especulam que pode ter sido baseada em fatos reais. Em torno dessa história circula vários relatos. Um deles conta que os marinheiros foram investigar o Orang Medan e, na investigação, eles sentiam uma sensação de resfriamento congelante, mesmo eles estando em clima quente. Tem até mesmo quem acredite que alienígenas se envolveram no mistério do Medan. O que aconteceu com os tripulantes do SS Orang Medan nunca foi devidamente esclarecido. Seguindo o que diz a lenda urbana, quando o navio americano The Silver Star chegou ao Medan, eles encontraram todos os membros da tripulação mortos, todos com expressões de terror em seus rostos, bocas abertas e mãos estendidas para o céu. Não havia sinais de violências ou luta. Também não havia sinais de água no convés, o que levou alguns a especularem que o navio foi vítima de algum tipo de gás tóxico. Eles até tentaram rebocar o navio, mas houve uma explosão subsequente sem explicação, que só adicionou mais mistério e horror ao caso. Mesmo depois de anos de investigação, nenhuma teoria foi comprovada como a causa da morte de toda a tripulação do SS Orang Medan. Em primeiro lugar, Carol Aderin. Em 1921, a história do navio Carol Aderin teve um triste encerramento em meio às águas do Triângulo das Bermudas, quando seu naufrágio e o consequente desaparecimento de 11 tripulantes a bordo foram registrados pelas autoridades. Na época, o cargueiro era uma das mais completas embarcações já fabricadas, ostentando suas 1.879 toneladas, 5 mastros, estrutura interna luxuosa e capacidade de converter calor do vapor em eletricidade. O navio começou então a sua jornada para o Brasil. Seria em Barbados. Já no caminho de volta para a América do Norte, segundo fonte de estabelecimento, a tripulação do navio chegou a discutir sobre um suposto motim, e os envolvidos seriam o capitão e Charles McClellan. Os dois viviam em discussão. Após uma série de brigas motivadas por embriaguez, a equipe da embarcação deixou seu país e voltou para dar continuidade ao seu caminho para os Estados Unidos. O navio foi visto pela última vez pelo mestre da luz, Thomas Jacobson. Ele teria ouvido que o navio teria perdido as suas âncoras e correntes, sendo necessário o contato imediato com o proprietário. Mas infelizmente Jacobson não conseguiu alertar a tempo o capitão do navio, e era questão de tempo para que a tragédia acontecesse. Em 31 de janeiro de 1921, a guarda costeira observou um navio ao longe em estado de abandono. Após a tempestade passar, uma patrulha foi enviada ao local para averiguar do que se tratava. Chegando lá, eles perceberam que era o navio Carol Aderin, porém sem sinal de vida. De acordo com investigadores, além dos pertences pessoais, também tinham desaparecido os equipamentos de nado. Na época, acreditava-se que o navio foi atacado por piratas comunistas que saqueavam embarcações norte-americanas a fim de transportá-los para a Rússia. Porém, essa informação se tornou improcedente. Outros curiosos tentaram justificar o encalhe do navio como resultado de lendas sobre as perigosas águas do Triângulo das Bermudas, conhecida por ter carregado dezenas de outros barcos no passado, mas nada conseguiu sustentar essa teoria. A história do navio fantasma a vapor ficou para trás. E infelizmente, esse é mais um mistério que até hoje permanece sem solução. Então, como vemos, são vários os relatos de várias pessoas que afirmam terem visto os lendários navios fantasmas.
e que para muitos tudo não passa de pura ficção. Mas queremos saber de você. Comente aqui embaixo o que você acha em relação a tudo isso. E caso você goste desse tipo de conteúdo, se inscreva e assista outros vídeos aqui do canal. Nós aqui do Casos Incógnitos vamos ficando por aqui e nos vemos no próximo vídeo.